estamos estudando sobre culturas. E, como vimos semana passada, estão se criando algumas culturas dentro das igrejas. E você sabe, se você não sabe, eu vou repetir, segundo o dicionário, cultura quer dizer conjunto de padrões de comportamento. Cultura quer dizer crença, conhecimento, costumes que distinguem um grupo social, uma nação. Cultura também é uma forma, é uma etapa que leva as nações a evoluírem acerca de algumas questões, leva nações a evoluírem acerca de tradições, porque tem muita gente com tradição na sua vida, ele não muda, ele não cresce, porque a cultura que ele viveu levou a viver assim. Também a palavra cultura está relacionada a valores intelectuais, a valores morais e também valores espirituais de lugares, de pessoas, de nações, de civilização, enfim. Isso quer dizer cultura. Na semana passada a gente viu aqui, nós estudamos que Jesus Cristo é o mesmo, ele não mudou. Apesar de muitos estarem querendo mudar Jesus e também deixar Jesus de lado, oferecendo vários badulaques que se oferecem hoje aí, até usando o nome de Jesus, nós entendemos pela Bíblia que algumas coisas que são praticadas hoje em algumas igrejas, algumas culturas que estão sendo criadas nas igrejas, culturas de vendas de objetos, e como eu usei a expressão aqui, de badulaques, que as pessoas levam para casa para ter a bênção de Deus, a cultura que se cria atualmente de usar a arca de aliança em altares, de usar mezuzá e outras coisas que estão trazendo do judaísmo para a cultura dos chamados gentios, que somos nós, né? Coisas que, se você olhar para a Bíblia, quando você lê o texto que Jesus reúne os seus discípulos e ele diz: esse é o cálice de uma nova aliança de sangue que eu tenho com vocês, quer dizer, Jesus ele fez uma nova aliança. E nessa nova aliança que Jesus fez, nós não precisamos mais destas coisas para ter a bênção de Deus. A bênção de Deus, ela sempre está e esteve no coração daqueles que creem em Deus, que tem Jesus como Senhor, sempre estará. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Ou seja, Deus já nos abençoou. Então eu não preciso disso, daquilo, aquilo outro, para ter a bênção. Ao contrário, a bênção já está em mim. Já estudamos domingo retrasado que a bênção não está no local. A bênção está em você. Independe do local. Se você mora numa área de risco, se você mora numa comunidade, se você mora num lugar bom ou ruim, depende de você. Você é a bênção de Deus naquele lugar. Mas infelizmente hoje não se ensina isso. Hoje quer se ensinar as pessoas a elas terem as coisas, a adquirirem coisas. A cultura que se ensina na igreja hoje, fala-se pouco de salvação, de vida eterna, e fala-se muito de coisas. As pessoas hoje elas estão atrás das coisas. E essas coisas estão nesse mundo. Por isso que dentro deste tema, Criando Culturas, ou desta série de mensagens, semana passada falamos sobre Jesus, ele é o mesmo. Hoje eu quero falar sobre a sedução do mundo. Interessante que o mundo seduz mesmo as pessoas. Eu já disse aqui, repito, o diabo ele é craque em seduzir pessoas. Ele é muito bom no que faz. Quando ele chegou diante de Jesus e tentou seduzi-lo, dizendo para ele: olha, se você prostrar-se e me adorar, tudo isso aqui é meu, eu vou te dar. E na verdade, segundo a Bíblia, o diabo não tem absolutamente nada. Nem o inferno é dele. Deus criou o inferno para ele ficar lá. Mas, infelizmente, nessa cultura que a gente vive hoje,
O diabo ele tem seduzido muitos. Muita gente tem sido seduzida pelo mundo. E é interessante que, também segundo o dicionário, eu achei interessante as definições que um dicionário dá para sedução, a palavra sedução. É um conjunto de qualidades, de características que despertam simpatia, desejo, amor, interesse e outras coisas. Sedução também é a capacidade ou um processo de persuadir ou perverter. E por último, sedução é aquilo que seduz, que atrai, que encanta. A nossa palavra, essa palavra sedução, ela vem do latim, da expressão seducere, que literalmente significa levar para o lado. Sedução, a raiz da palavra, ela quer dizer levar para o lado. E este vocábulo, esta palavra sedução, se você começar a estudá-la, você vai ver que hoje muita gente, muitos cristãos são seduzidos por aquilo que é oferecido. Em outras palavras, não quer dizer apenas ser levado para o lado, quer dizer também ser desencaminhado. Muitos cristãos estão sendo desencaminhados hoje da presença de Deus por conta da sedução do mundo. O mundo seduz. As coisas que tem no mundo seduzem. A riqueza seduz muita gente. Dinheiro, claro, riquezas, bens. A posição social seduz muita gente. O mundo também seduz através dos altos escalões, das 2, versículo 13. Deus fala através de Jeremias: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Tem uma explicação para esse texto. Deus está dizendo: eu sou a fonte da água. Jesus disse: eu sou a água viva, a água que desceu do céu. Quem bebe dessa água, Jesus falou, nunca mais tem sede. Só que tem muita gente bebendo dessa água e continua com sede. Por quê? Porque ele não bebeu verdadeiramente. Ele ainda continua seduzido pelo mundo. Deus, através de Jeremias, disse: esse povo, eles cometeram 2 crimes. O primeiro deles foi porque eles me abandonaram, eles saíram da minha presença. Eu que sou a fonte da água. Segundo, eles começaram a cavar cisternas para eles. Antigamente havia esse hábito, ainda hoje em alguns lugares do Brasil e do mundo, se cavam cisternas para guardar água, armazenar água. Só que é interessante que quando Deus fala que essas cisternas são rachadas, antigamente também, algumas delas rachavam e entrava sujeira, entrava algum tipo de bicho e a água não era boa. Só animais que chegavam assim, que não tinham entendimento, que bebiam daquela água, e alguns ainda. Então Deus está dizendo: vocês cavaram cisternas, a água que vocês têm não é boa, mas vocês ainda estão longe de mim. Por que isso aconteceu na época de Jeremias? Porque o povo foi seduzido pelo mundo. Bom, entre tantas histórias que tem na Bíblia de sedução, pincei uma delas para a gente estudar e aprender com estas pessoas nesta manhã. Se você trouxe a sua Bíblia, eu quero ler com você, no livro de Juízes, capítulo 13. Estamos falando de Sansão, um homem levantado por Deus. Tem uma história por trás de por que Deus levantou Sansão. Juízes, capítulo 13. Pastor, onde está Juízes? Na Bíblia, irmão. Abra aí Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Deuteronômio, Números, Josué. Chegou o bendito Juízes. Se tem alguém do teu lado sem Bíblia, se você puder repartir a leitura, por favor, faça isso. Capítulo 13, a partir do versículo 1. Veja que interessante a narrativa do texto em relação ao povo. Juízes 13, 1. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Pasmem vocês.
Durante 40 anos o povo ficou escravizado ou ligado aos filisteus. Por quê? Porque eles voltaram a fazer o que o Senhor reprova. Eles abandonaram o Senhor, foram seduzidos por onde eles viviam. Aí tem uma narrativa, versículo 2: certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. 3, certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Versículo 4: todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. 5, e não se passará a navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Veja que interessante a expressão, ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Versículo 24 agora, se você pode, vai lá para o finalzinho, 24. A mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. 25, e o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. Nomes sugestivos para quem pretende ter filhos aí, então é uma maravilha. Vá agora para Juízes 14, por favor. Juízes 14, versículo 1. Sansão cresceu, tal, aí ele desceu a Timna e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: vi uma mulher filisteia em Timna, consiga essa mulher para ser minha esposa. Versículo 3, seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus e circuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga-a para mim, é ela que me agrada. Versículo 4 e último desse que quero ler: seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava a ocasião contra os filisteus. Veja que interessante a narrativa do final do versículo: pois naquela época eles, os filisteus, dominavam Israel. Só até. Meu irmão, depois de 40 anos escravos, ou de 40 anos tomados por um povo, o povo se acostumou com a cultura deles. Porque se você bobear, você e eu somos seduzidos pelo que o mundo oferece. Aquele povo, eles estavam acostumados. Na verdade, até, segundo alguns estudiosos da Bíblia, eles estavam até amigos dos filisteus. Estavam muito amiguinhos. Eles estavam se relacionando de uma forma que Deus não se agradou. Eles estavam já adquirindo os costumes, a cultura dos filisteus. Porque naquela época, também segundo historiadores bíblicos, os filisteus eram um povo que era um povo inteligente, um povo forte, um povo que dominava. Então a cultura deles era uma e a cultura dos israelitas era outra. Só que como eles foram subjugados por aquele povo, eles se acostumaram com aquela situação. E por se acostumarem com aquela situação, eles estavam vivendo tipo assim: vamos viver a cultura deles, vamos ser amigo deles, para a gente não brigar e tal. Se você ler a narrativa desse texto até o final da história de Sansão, você vai ver que os próprios israelitas, num determinado momento, porque Sansão era muito forte, a narrativa do texto diz que ele chegou, inclusive, um belo dia, um urso veio contra ele, ele pegou o urso e rasgou o urso no meio. O homem era forte, ele tinha o poder de Deus na vida dele. Aí, essa história dessa mulher, ele se agradou dela, o pai foi lá, conseguiu, tal. Aí, houve uma armação do povo filisteu em relação à moça. Ela foi tipo meio que obrigada a falar para ele, porque ele chega no meio do povo e fala assim: eu vou dar um enigma para vocês, e se vocês revelarem esse enigma, aí eu vou fazer tal coisa. Ele acabou fazendo uma questão lá, que se você ler no texto, você vai ver. A moça foi pressionada pelo povo e ela tentou seduzi-lo, e ele acabou ficando com uma raiva muito grande, assim, de perturbação, e contou para ela. Aí ela conta para o povo, aí os caras falaram para ele, ele ficou mais nervoso ainda. E diz o texto que ele saiu dali
como diria minha avó, leiteando leite. Se fosse viva, né? Ela dizia isso. E a narrativa diz, meu irmão, que ele brigou muito com os filisteus. Ele acabou matando alguns homens, voltou para sua casa ou para sua região, ficou perto de uma caverna. Os filisteus foram para cima dos israelitas e disseram: escuta, Sansão matou os caras, fez isso, onde já se viu e tal. E aí eles foram lá, foi uma turma falar com Sansão, falou assim: escuta, você trouxe desgraça para nós, por que você tinha que brigar com os caras, matar os caras? Pô, você trouxe desgraça para o povo, você não pode ser assim, eles são gente boa e tal. Então vão ter que amarrar você e levar você preso. Aí vem aquela história que ele falou: vocês vão me matar? Não, então pode me amarrar. Amarraram ele quando ele chegou perto de 3.000 homens filisteus que foram lá ver Sansão. 3.000. A Bíblia diz que num repente de força ele quebrou aquelas cordas, viu assim uma queixada de jumento, pegou ela e com aquela queixada ele matou 1.000 homens. Os outros 2.000 foram embora. E eles ficaram loucos de raiva por aqueles 1.000. Chegaram lá na cidade deles, eles pegaram o pai, pegaram a mulher, se eu não me engano, mas a mulher é certeza, o pai eu não me lembro aqui, e matou a família ali, matou parte da família. Quando Sansão foi um tempo depois ver aquela sua mulher, né, ele já tinha dito: olha, passamos ela para outro, você demorou para vir e tal, aí agora acabaram matando, enfim, e Sansão ficou mais louco ainda. Diz o texto, é uma coisa assim extraordinária, né? Que ele juntou 300 raposas, amarrou elas assim de 3 em 3 e botou perto da seara dos filisteus. E diz o texto que ele tacou fogo no rabo das raposas e elas saíram correndo com o rabo queimando. E queimou toda a seara dos filisteus. Aí eles ficaram loucos da vida. Lembre-se, tudo isso Deus tinha planejado para que o povo saísse daquela cultura, daquele costume dos filisteus. Sansão foi o juiz da época levantado por Deus para fazer isso. Só que infelizmente, meus irmãos, Sansão, depois de alguns anos fazendo isso, aquilo, defendendo o povo e tal, ele também foi seduzido pelo mundo. Sansão tinha uma fraqueza. Ele gostava de mulher bonita. Assim como eu também, né? Eu não sei quem gosta de mulher feia, mas a Bíblia diz que ele gostava de mulher bonita. Enfim. E ele tinha uma queda. E o texto diz que um belo dia ele acabou sendo seduzido. Lembre-se, Juízes 14:4. Seus pais não sabiam que tudo que estava acontecendo vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, porque naquela época os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão foi chamado como um homem de Deus, capacitado por Deus, para, como instrumento, abrir a mente das pessoas para elas despertarem acerca do que elas estavam vivendo. Um dos grandes escritores e teólogos deste mundo morreu, infelizmente, ano passado, dezembro do ano passado, o famoso Robert Charles Sproul, grande teólogo, grande escritor, grande pregador. Ele disse, num dos seus livros: de maneira diferente dos outros invasores, preste atenção, de maneira diferente dos outros invasores, os filisteus eram civilizados e não se mostravam terrivelmente opressivos. Por conta disso, Israel relaxou sob o domínio dos filisteus e deixou de invocar o Senhor. Se acostumaram com aquela cultura e deixaram de falar com Deus. Este ambiente, ou foi neste ambiente, que Deus chama Sansão, que Deus levanta Sansão. O povo de Israel estava assim vivendo, tipo assim, o mundo está ditando as cartas, então a gente está aí vivendo como o mundo quer. E segundo também, meus irmãos, historiadores bíblicos, os israelitas já estavam também se acostumando ou se apaixonando pela cultura filisteia.
Por isso que Deus levantou aquele homem, por isso que ele fez o que fez. Matou 1000 de uma vez, 30 de outra vez, botou fogo na seara. Ele era aquele cara que pintava e bordava. Durante alguns anos Deus o segurou e ele fez todas essas coisas em prol de trazer mentalidade nova, libertação para o povo. Só que um belo dia, Sansão também foi seduzido pelo mundo. O texto de Juízes 16:1 diz que certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Segundo o decorrer do texto, diz que ela era muito bonita. E quando os filisteus viram que aquela mulher tinha seduzido Sansão, apesar de ser prostituta, eles chamaram ela e disseram: escuta, vamos fazer um negócio aqui. Vamos te dar uma boa grana, se você conseguir revelar dele aonde vem essa força que ele tem. E aquela mulher, meus irmãos, mundana, não se diz que ela era filisteia, talvez ela fosse também uma cidadã daquele povo. Todavia ela vivia aquela cultura, para ela o que interessava era dinheiro. E ela acabou seduzindo o Sansão. Ela acabou deitando-se com ele algumas vezes, acabou trazendo prazeres para ele, e ele ficou tão seduzido e tão cheio que num determinado momento, segundo o texto, ele conta, ele falou: olha, foi isso que aconteceu. A minha força, ela existe porque os meus cabelos são compridos, nunca foi cortado. E quando ele dorme, ela o acaricia e ele dorme, alguém vem e corta-lhe o cabelo. Mas é interessante que a força não estava no cabelo. A própria Bíblia diz que quando cortaram o cabelo dele, que ele acordou e se despertou e foi tentar brigar, a expressão bíblica diz que o Espírito do Senhor saiu da vida de Sansão. E você sabe da história, quem já leu? Sansão foi preso, subjugado, furaram seus olhos, e depois de um tempo levaram ele para um templo que eles tinham de adoração ao deus Dagon, os deuses que eles tinham lá. E tinha mais de 3.000 pessoas bebendo, comendo, se prostituindo, vivendo imoralidades, que era um costume da época. E Sansão foi amarrado em meio a 2 colunas. E quem lê a história bíblica sabe que um dia ele pediu: Senhor, me dá força, pelo menos mais uma vez. E Deus deu a força e ele acabou destruindo aquele templo. As 2 colunas principais foram destruídas, quebradas por Sansão. Aquilo veio abaixo. E todos os que estavam dentro, inclusive Sansão, morreram. Mas a verdade, meus irmãos, um outro escritor, que eu achei interessante, ele escreveu o seguinte: se a família de fosse escrever, ou tivesse escrito um epitáfio no túmulo de Sansão, esse escritor diria o seguinte: a família escreveu o seguinte: Sansão, grande homem de Deus, seduzido pela cultura, que por Deus ele foi chamado a influenciar. Sansão foi chamado por Deus para tirar o povo e ensinar o povo a não viver aquela cultura. Mas infelizmente, ele também foi seduzido por ela. E como eu disse há pouco, o mundo seduz. Sansão é como uma figura contemporânea da igreja atual. A igreja atual, ela vive dentro da igreja, mas ela está de olho no mundo. Ela não consegue viver sem o mundo, ela é seduzida pelo mundo. Nós estamos chegando à época do carnaval e tem muita gente que diz: carnaval não tem nada a ver. Não tem nada a ver, é uma cultura do Brasil. No começo era. Mas com o passar dos anos, isso virou um comércio. Pessoas já morreram por causa do carnaval, foram assassinadas por causa do carnaval. Pessoas se matam por causa do dinheiro que rola por trás do carnaval. Pessoas se prostituem no carnaval. Várias músicas que são feitas das escolas de samba são consagradas a Iemanjá e a outras entidades que existem por aí. Mas o povo diz o seguinte: isso é cultura, é normal. Povo que eu digo, povo cristão. Eu já falei aqui, prometi ano passado que eu não quero falar de futebol,
Mas a cultura do Brasil hoje, e está cada vez crescendo mais, é futebol. Eu citei quarta-feira aqui, que dia desses, cheguei num domingo em casa, liguei a televisão, estava passando um jogo na Inglaterra, acho que 2 ou 3 domingos atrás. Um jogo que, num estádio de 70 mil pessoas, não tinha um lugar vazio, 70 mil pessoas sentadas, assistindo um jogo. Aqui era 1 hora, lá era 6 horas da tarde, 5, 6 da tarde, 0 grau, garoando, e tinha 70 mil pessoas sentadas no estádio assistindo o jogo. Por quê? Porque lá na Europa a cultura é: eu tenho dinheiro, eu estou bem, eu tenho saúde, para que eu vou em igreja? Eu não preciso de Deus. Deus é legal, Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas eu não preciso dele. Eu vou viver a minha vida. Então eu pego um domingo, 6 horas da tarde, eu vou para o estádio. Pode estar 0 grau, não tem problema. Eu vou lá porque isso me seduz. É isso que eu gosto de fazer. E se você buscar outras coisas, por exemplo, nos Estados Unidos, que futebol lá é fraco, mas basquetebol e outros esportes são muito mais fortes do que o futebol, e os americanos estão sendo seduzidos também a viver isso. Esse amigo que contei aqui quarta-feira que foi para a Espanha, passou 15 dias, em 15 dias ele conseguiu achar 2 igrejas, igrejas pequenas. Igrejas, inclusive, que a maior parte, a maioria esmagadora dos membros eram latino-americanos. É difícil você ver um espanhol convertido a Jesus Cristo dentro de uma igreja evangélica. É difícil você ver isso. Por quê? Porque o mundo seduz. O mundo leva as pessoas para longe de Deus. E veja, entenda, eu não estou dizendo que você não pode viver a sua vida, que você não pode ser feliz, que você não pode viajar, que você não pode ter uma vida abençoada. Eu não estou falando nada disso. A Bíblia está cheia de textos que nos ensina que Deus quer nos abençoar. O problema é não deixar estas coisas seduzirem a gente e nos levar para longe de Deus. Irmão, riqueza deveria levar a gente para perto de Deus, porque é Deus quem enriquece, é Deus quem abençoa. Mas não, quando a pessoa fica rica, ela se afasta de Deus, porque ela quer viver a vida dela. Quando a pessoa está doente, isso leva a pessoa para perto de Deus. Quando a pessoa está saudável, isso leva a pessoa para longe de Deus. E deveria ser o contrário. Você está saudável, você deveria estar mais próximo de Deus, porque Ele é a fonte da água, Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte de tudo. Amém? Todavia, meus irmãos, como naquela época, hoje, a cultura que existe, o apelo dessa cultura é muito forte, muito forte. E nós, como Sansão, que fomos chamados para influenciar essa cultura, nós fomos chamados para influenciar essa cultura. Lembre-se que eu falo há anos aqui, há anos, muitos anos. Deus nos chamou para marcar a nossa geração. Vou repetir, Deus me chamou e te chamou para marcar a nossa geração. Marcar como? Negativamente? Não, positivamente. Botar o pé firme, vocábulo espiritual, certeza, convicção dentro da nossa mente. Eu não estou falando para a gente se tornar crentes quadrados, ignorantes, não. Nós deveríamos ser crentes saudáveis, sábios, com convicções dentro do nosso coração e viver a nossa vida abençoada, porque Deus quer abençoar a gente, Deus abençoa a gente. Só que infelizmente, irmãos, está acontecendo hoje nas igrejas, no meio do povo, é que a cultura do mundo está influenciando a cultura que deveria se haver dentro da igreja. Então lá fora as pessoas não têm pudor. E dentro da igreja, ou apesar de estar dentro da igreja e também fora da igreja, os cristãos, eu não vou falar aqui que a mulher deveria andar de burca, negócio na boca, fechado, longe disso, como é no Irã, no Iraque, naquela região do Oriente. Mas também não precisa andar, eu sou cristã, com shortinho, com mini saia, com blusinha, abaixa assim, dá para ver até o umbigo lá embaixo, né? Eu falo, eu sou cristã, vou na igreja, sou crente. Só se for da porpança quente, né? Como falava minha mãe.
Porque o mundo, a moda do mundo, a cultura do mundo está influenciando a igreja. E nós deveríamos nos dar conta de que onde nós estamos na presença de um Deus vivo e poderoso. Quando a gente sai daqui, a gente vai lá para fora, na nossa casa, onde a gente anda, Jesus continua com a gente. Eu citei quarta-feira esse amigo que foi para a Espanha, ele foi numa praia, e lá naquela praia, acho que de Valência, tudo muito bom, tudo muito bonito, o metrô leva você a 2 quadras da praia, negócio sensacional. Você desce do metrô, sai da estação, anda um pouquinho, 2 quadras, você está na praia. E quando ele chegou na praia com a esposa dele, não sabia de nada, marinheiro de primeira viagem, ele chegou lá, procurou um lugar para trocar de roupa, porque ele queria ir na praia de Valência, para dizer, eu entrei na praia de Valência, né? Procurou um lugar para se trocar, foi difícil achar, achou, se trocou. Quando ele volta, senta lá perto da praia, num barzinho, e ele está com a esposa dele, e de repente chega um casal, e a mulher já arranca a roupa ali mesmo, e tal, e ele olha aquilo e fala, Jesus amado. Aí ele foi para o outro lado, olhou lá, um velhão andando peladão. Aí ele levantou, foi para o cara do bar e falou, escuta, aqui é praia de nudismo? Ele falou, não, a praia de nudismo é ali na frente, isso aqui é normal. Faz parte da cultura. Por quê? Porque as pessoas estão perdendo o temor de Deus. Elas não respeitam nem mais Deus, nem as outras pessoas. E o pior é que quando chega essa época de carnaval, o que mais se tem por aí no carnaval são assim, mulheres peladas, seminuas, homens e mulheres se insinuando, bebendo. Porque ele falou para mim, falou, Diego, eu já vi gente beber, mas eu nunca vi como espanhol bebe. O cara bebe de manhã à noite, e bebe, que eu vou te falar, é um saco sem fundo, é um barril sem fundo. Eu nunca vi como aqueles caras bebem. O cara começa a trabalhar 9 da manhã, para 1 hora para almoçar e volta às 3h30, 4 da tarde e vai até às 6. Depois tem o happy hour, né? Aquele lugar gostoso depois das 6, de ficar curtindo até de noite. Falou que o negócio não é uma festa. E aí ele usou essa expressão, faz parte da cultura deles. Pois é, cultura do mundo. Que tem muita gente hoje em dia aqui no Brasil que está vivendo a cultura do mundo. Ele está dentro da igreja, mas ele quer viver a cultura do mundo. Por isso que eu entendo que às vezes Deus permite algumas situações nas nossas vidas para a gente despertar. Para a gente não ficar só num bem bom, eu vou curtir, eu vou ver. Não, espera um pouquinho, você pode curtir e tal, mas cuidado para você não ser seduzido. Porque Sansão bobeou, ele foi seduzido. E hoje, meus irmãos, você vê muitos pregadores que estão por aí nas igrejas e tal, sempre falando de prosperidade, sempre falando disso, falando daquilo, que Deus vai te abençoar, que você vai ser próspero, que você tem que ser cabeça e não cauda, que você vai ganhar todas as coisas. Eu tinha uma dívida de 200 mil, fui na igreja, fiz um sacrifício e Deus pagou, agora eu estou sobrando dinheiro, olha meu carro, olha a minha casa. Você acha que é isso que Deus quer que você mostre? Lógico que não. Se fosse isso, Jesus não tinha dito. E um dos evangelistas registrados, Jesus disse, a vida de um homem não consiste naquilo que ele tem. A vida de um homem consiste naquilo que ele é, e não naquilo que ele tem. Que não adianta ter tudo e não ter a salvação. O legal é ser salvo e receber de Deus todas as coisas, porque Ele é abençoador e abençoa o seu povo. A verdade, meus irmãos, que os filisteus venceram Sansão e o povo, ou venceram Sansão, seduziram Sansão, não porque eles eram mais fortes, mas porque Sansão foi infiel. Ele era fiel a Deus, um belo dia ele foi infiel, e isso tirou ele da presença do Senhor. Os cristãos, às vezes, meus irmãos, caem nessas armadilhas que o mundo apresenta. E se tem uma coisa que nós fomos chamados para ser, é sermos fiéis a Deus. E a Bíblia diz, mesmo que eu e você não fôssemos fiéis, ainda assim, Deus é fiel, e fiel à sua palavra. Quer dizer, se a gente cumprir a palavra de Deus, nós formos fiéis à palavra,
Deus será sempre fiel a nós, nunca vai deixar a gente na mão. Se a gente está sendo oprimido hoje, a gente vive essa coisa assim de, uma hora está tudo bem, uma hora está tudo mal, eu estou na igreja, mas eu tenho desejo de estar ali, de conhecer aquilo ali, de viver aquilo lá. Cuidado, meu irmão, o mundo está querendo te seduzir como seduziu Sansão e outros tantos na Bíblia que foram seduzidos. Para te ajudar a entender isso, Satanás é craque em sedução. Se tem alguém bom naquilo que faz, esse alguém é o diabo. Ele é bom naquilo que ele faz, infelizmente, mas ele é bom naquilo que ele faz. E se eu e você bobearmos, nós também vamos ser seduzidos e vamos ser afastados de Deus. Se você ler a história bíblica, Gênesis capítulo 19, acompanhe aqui no telão. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade, genros, filhas, filhos ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Versículo 14, então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Versículo 16, tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. 17, assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. 18, Ló porém lhe disse: não, meu senhor. 19, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida, e não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Versículo 20, aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. 21, está bem, respondeu ele, também lhe atenderei esse pedido, não destruirei a cidade da qual você fala. 22, fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar, e Zoar quer dizer pequena. 23, quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. 24, então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. 25, assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. 26 e último, mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Uma história muito conhecida. Deus viu aquele povo, falou: tem que ser destruído. O pecado, a imoralidade, a cultura que eles viviam já naquela época era terrível. Mas a mulher de Ló, ela estava tão ligada ali. Lembre-se, Ló, sobrinho de Abraão, servo do Deus Altíssimo. Enquanto eles estavam com Abraão, eles estavam ali meio que tipo assim: eu sou crente porque meu tio é. A mulher dele: eu sou crente porque o tio do meu marido é. Até um belo dia que eles foram para um determinado lugar e se acostumaram com a cultura. Veja que eles se acostumaram rapidamente. Foi rápido o negócio. Coisa de meses. Eles já estavam vivendo a cultura deles. E quando Deus quer destruir por conta de Abraão, que pediu ao Senhor, Deus tira Ló, tira a mulher dele, as 2 filhas, e fala assim: ó, vai, some daqui. Mas eu queria ir para aquela cidadezinha. Tudo bem. E não olha para trás. Tá bom. Mas a mulher de Ló, ela tinha uma sedução tão grande, ela tinha uma paixão tão grande para aquela cidade, que indo embora ela não resistiu, ela olhou para trás. E esse é o problema de hoje, meus irmãos. Tem muita gente olhando para trás. O povo que saiu do Egito, eles saíram do Egito, quando chegou no
pé do mar assim, olharam para trás e viram o exército. Vamos morrer, Moisés, você trouxe a gente para cá porque não tinha túmulo suficiente lá? Aí Deus fala com Moisés, Moisés toca na água, você sabe da história, o mar se abre, o povo passa no meio, do outro lado, Deus fala para eles, olhem para trás e vejam agora alguém que vocês nunca mais verão, porque eu sou o Senhor. Naquele momento Deus disse, olhe, e eles olharam, e as águas se fecharam, e o exército todo morreu. Aí Miriam pega o tamborim, diz o texto que as mulheres começam a cantar, glória a Deus, bendito seja o Senhor, reina em mim, com o teu poder. Vamos imaginar que eles cantavam isso, amém? Reina em mim, com o teu poder, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor, de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Aí eles vão caminhando, chega no outro dia, falta água, aí eles olham para trás, mas não era para olhar mais para trás. Você quer água? Fala com Deus, Deus te dá água como Deus deu. Aí eles sentiram fome, aí eles olham para trás, lá no Egito tinha comida. Aí Deus manda para eles o maná. Aí eles comem, passam a semana. Mas lá no Egito tinha carne. E Deus manda. Até que um belo dia eles olham para trás e falam assim, Moisés, você trouxe a gente para comer essa comida miserável? Lá no Egito, nós éramos escravos, trabalhava 12, 13, 14 horas por dia, igual uns cavalos. Mas lá a gente tinha carne. Esse é o mal de muita gente, irmãos, hoje, que diz que está se convertendo. A mente dele ainda está escravizada no mundo. Ele não consegue se libertar do mundo. Ele não consegue se libertar das coisas do mundo. Ele está na igreja, mas ele não vê a hora de acabar o culto para ele voltar para o mundo. Ele vem à igreja, ele tinha que caminhar, dia após dia, de vitória em vitória. De que forma? Lendo a Bíblia, se aproximando de Deus, ouvindo a palavra, glorificando ao Senhor. Vamos cantar? Vamos cantar, vamos bater palma, vamos adorar a Deus, porque Ele é o Deus que deu a sua vida na cruz por nós. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Esse Deus chamado Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias. Mas infelizmente povo é povo. Para encerrar aqui, como na época de Samuel. Aqui no telão, se os irmãos puderem ajudar ali. 1 Samuel capítulo 8, versículo 1. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. 2, seu filho mais velho se chamava Joel e o segundo Abiás. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Versículo 4, por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramã. 5, e disseram-lhe, tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. 7, e o Senhor lhe respondeu, atenda tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito, até hoje, abandonam-me ou abandonam-me, prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Aquele povo que era descendente do outro, mas essa cultura estava na mente. Olharam para a região, viram um povo aqui, uma nação. Eles têm um rei. Aí olharam para outra nação, eles também têm um rei.
olharam para outra nação, mas eles também têm um rei. E nós não temos um rei. Você não precisa de rei, você tem um Deus vivo que cuida com você, que anda com você. Não, mas eu quero um rei também. Aí levantaram um rei tardado, né? Que foi Saul, que fez tudo o que desagradava a Deus. E aí, vocês querem um rei? Pois vocês vão sustentar o cara. Seus filhos vão ser soldados do cara. Vocês vão precisar de um exército. Seus filhos vão ser soldados deles. Suas filhas vão servir no palácio deles. E vocês vão ter que pagar e sustentar o cara. Vocês querem um rei. E por que aconteceu isso? Porque eles olharam para o mundo. E eles queriam ser igual ao mundo. Meu irmão, a Bíblia diz, o apóstolo Pedro falou, Deus chamou a gente para ser diferente. Raça eleita. Sacerdócio real. Povo santo levantado por Deus. Para fazer a diferença. Aonde está, onde vive. Amém, queridos? A gente precisa se livrar da cultura do mundo. Por isso que o apóstolo João, 1 João capítulo 2, versículo 15, 16, 17, ele disse: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. 17, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por isso, meu irmão, você e eu, nós precisamos cumprir aquilo que a Bíblia nos chama para cumprir. A gente precisa criar a nossa cultura. Dentro da tua casa, você precisa ter a tua cultura. O teu vizinho, ele grita, ele xinga, ele fala palavrão, enfim, na tua casa, você não vive assim. Você vive em paz. Teu filho faz alguma coisa errada, você chama ele e conversa com ele. Se precisar corrigir, existe a varinha. Pá. Mas não chama ele e fica lá, desgraçado, filha de não sei o quê, que desgraça de menino, por que nasceu? É por isso que a gente vê essa desgraça no mundo. É a cultura do mundo. Não. Abençoe os teus filhos. Desde criancinha, abençoe os teus filhos. Põe a mão sobre ele e diga: esta é um servo do Deus Altíssimo. E quando ele crescer, tiver entendimento, fala assim: sabe por que a gente vai para a igreja, filho? Por que a gente vai para a igreja todo quarta, toda sexta, todo domingo, para aqueles que vão? Sabe por que a gente vai para a igreja? Porque era para a gente ir para o inferno. Mas um dia Jesus deu a vida na cruz para nós, morreu no nosso lugar, e a morte dele nos trouxe vida, e vida com abundância. Então é por isso que a gente vai para a igreja, porque chega lá a gente encontra, Jesus está lá, a gente bate palma, a gente canta para adorá-lo, porque ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Ele é o nosso Deus. Amém, irmãos? É essa cultura que a gente precisa criar. E não ficar olhando para o mundo. Ai, eu podia bem estar lá. Irmão, se for de Deus, você vai estar. Cultura, conjunto de padrões, comportamento, crenças, conhecimentos, costumes, que distinguem um grupo social. Forma ou etapa evolutiva das tradições, valores intelectuais, morais e espirituais de um lugar ou período específico e civilização. Cultura, nós precisamos criar a nossa cultura. E que você crie dentro da tua família, dentro do teu coração, a cultura dos céus. Deixa o mundo para lá, para de ficar olhando para trás. Ah, porque lá eu era, você era. O que vale é hoje e daqui para frente. Hoje nós somos filhos de um Deus vivo, lavado e remidos pelo sangue de Jesus, caminhando para os céus. E o que tiver que acontecer, vai acontecer, porque Ele está conosco. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Vai uma dica aí, para te ajudar a criar a sua cultura, que eu recebi essa semana, achei um barato. Não sei se vocês receberam no WhatsApp, acho que foi o pastor Paulo que mandou.
a diferença entre ir à igreja e ir ao trabalho. Quando você vai no trabalho, você vai bem vestido, vai 5, 6 dias de semana, chega cedo por medo de advertência. Se você está com gripe, você vai. Se está com febre, você vai. Se está chovendo, você também vai. Se está calor, você vai. Se você está deprimido, você vai deprimido do trabalho. Se você brigou com a tua mulher ou com o teu marido, você vai assim mesmo. E se você tem um compromisso, você vai depois do horário do seu trabalho. É assim ou não é? Agora, e a igreja? Coloca qualquer roupa. 2 cultos da semana, vai apenas um, e olha lá. Chega atrasado. Se está gripado, não vai. Se está com febre, não vai. Se está chovendo, é uma boa desculpa de não ir. Se está calor, chega tarde, chega no amém. Se está deprimido, não vai. Se briga com o cônjuge, não vai. Se tem um compromisso, a igreja pode esperar. Interessante como essa é a cultura que se vive hoje. E a gente precisa mudar isso. Nós somos cristãos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Quando a gente chega aqui, Deus já está aqui. Ele é o nosso Deus. 2 ou 3 reunidos, Ele está presente. A Ele toda a honra, glória, louvor e adoração. Vamos aplaudi-lo, Ele merece, Ele é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Vamos orar? Feche os teus olhos por um instante.